Família, pai, traz os seus filhos aí do lado da televisão. O que nós vamos conversar aqui é muito importante, é muito útil, e as pessoas com quem eu vou conversar têm muito para falar e orientar os nossos filhos. À minha esquerda, Miguel Tortorelli, está aqui, é o presidente do Amor Exigente, presidente do Amor Exigente, essa entidade respeitada no Brasil, no mundo. E aqui do meu lado, Ronaldo Riceto, ele é, além de voluntário do Amor Exigente, ele é assessor do presidente também. Então, nós vamos conversar sobre o problema gravíssimo, alcoolismo na adolescência. Mas, pai, traz o teu filho, presta atenção, você vai ver como isto pode complicar, isto pode desandar toda essa maionese. Miguel, é bom, obrigado por você estar aqui. Alcoolismo na adolescência é grave, né, Miguel? Muito grave. Parabéns, coronel, trazer à baila esse assunto. Hoje nós vemos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. Você passa de sexta-feira, né, em frente às faculdades, nas escolas, os barzinhos estão lotados, a escola está vazia. Mas eu quero parabenizar também, coronel, porque a partir de agora o seu programa vai em rede nacional. Parabéns, coronel. Nós vamos conseguir levar informação, que é a grande arma contra as drogas, para todo o Brasil. E o Amor Exigente está em todo o Brasil, está na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no México, Israel e na Itália. Então, o Amor Exigente salvando vidas. Nós estamos atendendo 100 mil famílias por mês, é mais de 1 milhão de pessoas por ano, salvando vidas por ano. E daí, Ronaldo, como é bom fazer esse trabalho, não? Eu diria, coronel Frei, boa noite a todos. Eu diria que a coisa mais importante nesse momento, para mim, como gratidão, né, por ter sido acolhido pelo Amor Exigente, é estar aqui com o senhor, tendo a oportunidade de conversar com as famílias e orientá-las para que elas encontrando esse desafio, saibam como se comportar. Porque os jovens de hoje, eles têm um perfil muito forte, eles sabem o que eles querem. Então, as famílias, elas precisam ter a informação para saber como elas têm que se relacionar com esses filhos. Então, eu agradeço muito a sua oportunidade. Porque você sabe, o pai precisa estar informado por várias razões. Primeiro, o exemplo, né? Que o pai precisa dar o exemplo. Eu sou coronel da Polícia Militar de São Paulo, porque quando eu nasci, com 5 anos de idade, meu pai me levava nos quartéis, ele era soldado da Força Pública. E eu entrava no quartel pegando na mão do meu pai, e eu pegava na mão do meu herói, do meu ídolo. Aos 16 anos, eu entro na academia do Barro Branco. Então, você, primeiro, o exemplo. O pai precisa muito cuidado. E, em segundo lugar, o pai tem que orientar o filho, explicar para ele que o álcool, como é que se instala, Miguel. Infelizmente, coronel, você colocou mais uma vez, sempre com colocações brilhantes. Hoje, o que faz os pais? O pai pega o seu filho de 13, 14 anos e leva para tomar um chopp, uma cerveja junto. Ou, dentro de casa, ele põe o filho e diz, não, prefiro que ele beba comigo do que beber na rua. Primeiro, a nossa lei, né, preconiza que nós só podemos beber bebida alcoólica após os 18 anos. Mas nós, pais, pegamos e achamos que com isso nós estamos protegendo o nosso ente querido. E aí entra a força do exemplo, o que você acabou de dizer. Então, seu pai te levava, ia lá no quartel e, com certeza absoluta, os seus olhos ficavam brilhando de ver aquilo lá. Hoje, infelizmente, o pai pega o seu filho e leva para tomar um chopp, achando que está fazendo com ele uma grande coisa. Está errado, não, coronel? É verdade. Então, esse problema do exemplo é muito sério. E o pai não custa nada, pai. Sabe, a definição no meu livro sobre alcoolismo, quando que você é alcoólatra?
é quando você não consegue evitar o primeiro gole. Você não para no segundo, você perde o controle diante da garrafa. Então, de cada 10 pessoas no mundo que bebe, aproximadamente 1 vai ter essa vontade de beber incontrolável. Esse é o doente para o álcool. Agora, o pai não pode estimular isto no filho. É assim que você vê, Ronaldo? Eu vejo e infelizmente, eu acho que os pais de hoje, eles não vêm... Aliás, os pais nunca vieram com um manual de instrução. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nos jovens de hoje, nos jovens pais de hoje, é que eles têm a crença de que as crianças vão se criar por si próprios. Ou seja, não, vamos levando, vamos ver o que vai dar, nem conversa com a esposa direito, não trocam ideias. Então, o que nós vemos hoje nos pais são pais que conseguem criar uma família onde não há respeito entre eles. Se não existe respeito, às vezes entre inclusive o próprio marido e mulher, se não existe respeito, como é que eu vou explicar para o meu filho que uma coisa que é certa ou é errada? Então, o que eu entendo muito importante, que nós, do Amor Exigente, insistimos, é a parte da educação, a educação familiar. A importância que, primeiro, você crie filhos que entendam a responsabilidade, que entendam o valor da palavra respeito. Seu filho não tem que amar você, seu filho tem que te respeitar. A partir daí, você põe as regras da casa. E elas têm que ser muito claras. Infelizmente, o que a gente sente é os pais, depois que passam por esse processo, criam famílias disfuncionais, aí eles vêm para o Amor Exigente para tentar resolver o problema deles. Mas poderia ser diferente, se eles tivessem se preparado para ser pais, entendido a responsabilidade Isso da que nós estamos paternidade. falando, pai, é coisa simples, mas Deus fez as coisas simples para complicar os sábios. Então vamos falar dessa simplicidade. Por exemplo, e o álcool é o caminho para as drogas. É o caminho para as drogas, Miguel. É a porta de entrada. É a porta de entrada. E o pai precisa ficar muito atento de uma coisa. Pai, sabe onde é que está o grande problema? Como a droga nunca, desses meus 50 anos lidando com drogados, o Miguel, presidente do Amor Exigente, o Ronaldo, assessor do presidente, eu nunca tive um paciente viciado por um traficante. É o melhor amigo que oferece. E sabe aonde que a droga está entrando junto com o álcool? Na festinha do condomínio. É lá no prédio. O pai está dormindo, meu filho está aqui. E a polícia não pode entrar lá dentro. A polícia não pode entrar. O telefone 190, só se for chamado numa emergência, é muito difícil. Então, pai, olha quanta coisa para você ficar atento, Miguel. Coronel, para o senhor ter uma ideia, olha, isso daqui são dados que foram extraídos agora, palestra que o Ronaldo, inclusive, assistiu. Dos adolescentes, 90% dos homens fazem uso de álcool e 83% das mulheres. Nas universidades. Nas universidades. E, nos últimos 30 dias, 77% dos homens e 68% das mulheres que fizeram uso de álcool nesse período. Aqui no Brasil, 43%. Nos últimos 10 anos, a estatística mostra que a evolução dos jovens, dos adolescentes que bebem, 43%. Nós partimos de 6,2 litros ano para 8,9 litros ano. Então, olha a bomba que está para explodir, coronel. E o que acontece? No governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ele liberou... Presta atenção, pai. Isso que ele vai falar agora, eu pedi a ele para fazer essa pesquisa. É o mais importante, toda essa ladroeira do governo Lula, toda essa ladroeira que você ouviu falar desses governadores que estão tudo presos, esses bandidos. Olha o que foi feito de bandidagem contra os nossos filhos. Presta atenção. Por que tem propaganda de bebida alcoólica, de pinga, no programa do Ratinho, no horário nobre da televisão? Presta atenção. Porque aqui no Brasil, e é só no Brasil, cerveja não é álcool.
Ele assinou uma lei reduzindo o teor alcoólico para que se possa fazer publicidade nas emissoras de televisão. E aí você vê lá a menininha tudo bonitinha, de biquíni na praia, os jovens com a barriguinha sarada, todo mundo é atlético, como quem bebesse cerveja ficasse daquele jeito. E isso daí faz com que os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes vão para a cerveja, vão para o álcool. Ele assinou reduzindo para 0,5% gay Lussac. Isso aí quer dizer, peraí, olha, eu queria que a Globo comprasse essa ideia, os canais de nível... Todos eles, né? Todos eles comprasse essa ideia, porque, veja, de primeiro não falava propaganda, não tinha, como não tem propaganda de cigarro. Por que diminuiu o consumo de cigarro? Justamente. Porque tirou a propaganda. Na Inglaterra, eles, como se concluiu que a juventude está muito obesa, eles tiraram no metrô, nos ônibus, a propaganda de fast food, de sanduíche, de McDonald's. Eles tiraram essa propaganda na Inglaterra. Aqui não. Olha, de tudo desse programa, presta atenção, queria que alguém encampasse essa briga junto com Miguel Tortorelli, com o Ronaldo e comigo. O presidente Lula, bandido, maldito, esse homem que desgraçou o Brasil junto com o Sérgio Cabral, eles transformaram, eu quero voltar a falar no outro bloco, explicar para vocês o que o Lula fez. Ele assinou uma lei diminuindo. Por que no programa do Ratinho fala de pinga? Fala de pinga 51 cerveja. No programa do Ratinho, cerveja. O Neymar faz propaganda no horário nobre. Por que ele faz isso daí? Porque, explica, Miguel. Isso daí, as cervejarias todas e Ambev, eles são o terceiro maior patrocinador de campanhas políticas. Primeiro, empreiteiras. Segundo, JBS. Terceiro, Ambev. Quarto, maior lucro entre as empresas do Brasil. Está na frente de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de Banco Santander. Eles que fazem esse lobby. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 49º entre 190 países em consumo de álcool pelos adolescentes. Isso aí, nós temos que entender, eu quero voltar a esse assunto. Gente, entende comigo, esse assunto é muito grave. Eu quero voltar a falar, daqui a pouquinho, no outro bloco, eu quero mostrar para você como que o Lula, o Sérgio Cabral, esses bandidos todos que estão presos, todos eles transformaram Fernandinho Beiramar, Marcola e Al Capone em trombadinha. Transformaram. Trombadinha. O Al Capone, o maior gangster da história do mundo, Marcola comanda o comando, o Fernandinho Beiramar, PCC. Esses homens viraram trombadinha perto do Lula, perto do Sérgio Cabral, perto desses caras. Quer dizer, para o cara que guarda 50 malas de dinheiro, nós voltamos a falar já sobre esses caras que infestaram o Brasil, esses malditos. Eles têm um lugarzinho bem guardado para eles no inferno. E eu espero que aqui no Brasil também tenha uma cela guardada para cada um deles. Mas eu volto já já. Amores e Gente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amores e Gente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.
Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo e este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no Hospital Militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. Nós estamos conversando com o Miguel Tortorelli e estamos conversando com o Ronaldo Rissetto. Os dois, o Miguel Tortorelli é presidente do Amor Exigente, essa entidade fantástica que está no Brasil inteiro, em vários outros países. E o Amor Exigente salva vidas. Ele ajuda as pessoas que estão perdidas no caso do álcool, das drogas, e eles salvam vidas. São duas pessoas que eu tenho... O coronel também é nosso voluntário. Eu sou um voluntário e um aprendiz com eles desse assunto, embora eu milite nessa área durante 50 anos. Eu queria comentar uma coisa, coronel. O senhor estava falando dos nossos jovens. Eu queria alertar os pais de uma coisa muito simples. Quando vocês veem aqueles anúncios da cerveja, aquela mulher bonita, né, sentar ali tomando cerveja, ou ela servindo a pessoa, aquele ambiente todo, aquele ambiente, a agência de propaganda não está preocupado com os homens, está preocupado com as mulheres, mais especificamente com as meninas, porque na visão delas, é o que o Miguel falou agora, ela vai ficar bonita, ela é uma gostosona, aquela coisa toda. Eles estão incitando as meninas a beber, não são os meninos. Porque os meninos já estão com o mercado garantido. Eles estão estimulando estimulando as meninas. E as adolescentes hoje já bebem igual ou mais que os adolescentes. Isso é o primeiro que eu chamaria atenção. Outra coisa importante, coronel, o Maurício de Souza, ele fez um anúncio para a Ambev, é enigmático. É o pai do Cebolinha de um lado, o Cebolinha do outro, e uma garrafa de cerveja
aberta na mesa. Isso Então, está aí tá na aí. internet. Agora, Você entra lá, tá agora lá. se você vê... Quem fez esse anúncio? Maurício de Souza, o fundador da Cebolinha. Então, se você vê isso... Cara, fazer um negócio desse é ser um maldito. Isso é uma bomba atômica contra os nossos jovens, contra os nossos filhos. Ô, Maurício de Souza, a minha indignação, então, para você. Porque mostra a banalização da bebida no meio familiar. Não, Mas isso vem de encontro ao que nós estamos falando. E os pais estão Tão fazendo isso. Estão levando... Não, mas essa maldição... Não, tem um ponto disso aí crucial, que foi... Por que o cigarro diminuiu o uso? Por que o cigarro diminuiu o uso? Porque é proibida a propaganda de cigarro. É proibida. Você não vê propaganda de cigarro. Eles ainda não conseguiram comprar as pessoas e botar propaganda. Mas a bebida comprou o Lula. Esse maldito que... Tomara que fique preso durante muitos anos. E todos os corruptos estão na cadeia, tem que ir para a cadeia. Olha, mas a maior corrupção, olha o que ele fez. Miguel, ele baixou, não podia ter propaganda de bebida alcoólica. Por que tem propaganda de pinga no programa do Ratinho? No horário nobre da televisão, o Neymar fala da cerveja que ele vende. Porque o Lula baixou, o governo federal fez uma lei que de primeiro não podia fazer propaganda no horário nobre até uma certa taxa de alcoolismo lá dentro, chama Gay Lussac o negócio, Gay Lussac. Então, ele diminuiu isso. Quanto levou de grana, quanto roubou esse maldito, quanto que eles roubaram, esses ladrões, que eu disse que eles humilharam Lula, Sérgio Cabral, e esses que estão presos aí pela Lava Jato, eles transformaram Marcola, maior líder, condenado a 300 anos. Fernandinho Beiramar, líder do primeiro comando. O Beiramar é o comando vermelho. Comando vermelho. O outro é o primeiro comando. Primeiro comando. Transformaram eles dois e o Al Capone em trombadinhas. Batedor de carteira. Estão condenados a 300 anos, mas o Sérgio Cabral... Então, veja você... O Sérgio Cabral já está mais de 100. Está mais de 100, mas ele sabe que ele vai ficar uns 20 anos e o resto ele vai desfrutar. O Sérgio Cabral, a grande cachorrada que está acontecendo é que a mulher dele, que assaltava junto com ele, que recebia no escritório da advocacia dela semanalmente uma mala com 300 mil reais em dinheiro toda semana, ela está em casa. Está em casa, porque tem 2 filhos adolescentes, ela está em casa. Isto é, ela tem que ir para a cadeia também. Mas voltando aqui ao Lula, que assinou uma lei que permite propaganda de bebida alcoólica no horário nobre da televisão. No programa do Ratinho, ele fala, ele faz, pode, o Ratinho fala. Isso é uma péssima, isso vai entra na veia do jovem, entra no cérebro do jovem. O Neymar, propaganda... E ele não precisa disso. Não precisa disso, cara, Neymar. E ele é referência para os nossos jovens, os adolescentes adoram o Neymar, né? Mas ele, nessa daí, realmente, ele foi mal. Foi mal, né, Coronel? Você imagina, eu fiz esse livro aqui para prevenção às drogas de criança a partir de 5 anos de idade. 5 anos, falando sobre criança, brincando, falando da Branca de Neve, eu falando, e no final eu preparo a criança para quando um amigo oferecer droga, ele dizer não, a partir dos 7 anos de idade. E eles fazem propaganda na televisão no horário nobre. Eu queria que a Globo comprasse essa briga. O SBT, Rede TV, os canais de grande circulação, o Supremo Tribunal Federal compra essa briga. Alguém compra junto comigo. Um Sérgio Moro a mais. Coronel, nós precisamos realmente encampar essa campanha. Vamos encampar. O Amor Exigente vai encampar essa briga. Vamos levantar. Agora, eu queria fazer um comentário, Fala, Coronel. Fala, mas antes eu queria fazer um outro comentário, Miguel, se me permite. No mundo inteiro, Coronel, um dos personagens mais fortes que existem é o personagem feminino, é a mulher.
Então, o que eu tenho certeza, é que se as famílias se unissem em torno desse objetivo, lutassem para que as famílias se mantendo funcionais, buscassem a sobriedade alcoólica, vamos dizer assim, que elas exigissem uma situação dessa, elas poderiam mudar. Nos Estados Unidos, uma mulher mudou junto com um movimento a lei sobre álcool. Hoje, quando o cara é preso nos Estados Unidos, quando o cara parado, se ele tiver problema de álcool, ele vai preso, ele não Dirigindo. vai dirigindo. E a única coisa nos Estados Unidos que o guarda pode prender ele, se mandou ele ficar reto, ele não andou, está preso. Depois você vai discutir com o seu advogado, mas prende. Porque as mulheres se uniram em prol de um objetivo: garantir a vida das pessoas. Foram mortos em torno de 11 mil pessoas, eu estava lendo, nos Estados Unidos, no ano passado, que poderia ter sido evitado única e exclusivamente que foram mortos por pessoas que estavam dirigindo alcoolizadas. Então, o senhor falou bem, é uma luta que nós vamos encampar a seu tempo. O senhor vai estar comigo, nós vamos fazer um trabalho muito forte para conscientizar as famílias, e principalmente as mães, da importância de trazer esse limite dentro de casa. Fala do bingo. Tá, então, uma das coisas que acontecem muito comuns na nossa juventude é assim: uma coisa é a pessoa ser alcoolista. O cara bebe, tudo bem. Mas o que acontece com os nossos jovens? Os nossos jovens passam a semana toda estudando. Bebe uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Chega na sexta-feira, eles começam esquentando. Eles vão para o esquenta. Depois do esquenta, eles vão para as baladas. Hoje existe uma linha assim: a partir de 5 doses... no espaço de 2 horas para as mulheres, para o homem, e 4 doses em 2 horas para as mulheres, é considerado beber pesado. O que significa isso? Que ele perde o controle cognitivo, ele não consegue mais dirigir. Só que a gente sabe que eles não bebem só 4 ou 5, eles bebem muito mais. E aí o que acontece é que a pessoa sai num estado que não pode dirigir, que não pode fazer e bate, morre, acidente. Isso é o que eles chamam de binge drinking, é beber pesado. E é isso que eu quero mostrar para os pais, para as famílias. O problema não é só o lado do alcoolismo. O seu filho, a sua filha, que não é alcoólatra, pode sofrer com esse beber pesado, com esse beber em estado... beber demais. Gente, eu entrevistei, com muito orgulho, o presidente do Amor Exigente, Miguel Tortorelli, e o assessor do presidente, o Ronaldo Rissetto. Esse é o programa Edson Ferrarini, o programa da família. Fiquem com Deus. Até.